Olá, galera, tudo bem com você? Como é que você está? Eu espero que você esteja bem, que você esteja legal, que você esteja bacana aí. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Bom, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu comecei com um projeto que era o Pai Ronald Ed de Xangô Visita. Depois eu fui para Sensorial Visita e fui com bate-papo com o Pai Ronald Ed de Xangô. E o bate-papo do Pai Ronald Ed de Xangô foi um dos primeiros podcasts há 10, 11 anos atrás. E o bacana é que o pessoal começou a pedir. Ô Pai Ronald, volta com bate-papo, volta com Sensorial Visita. Eu falei, gente, eu não quero um podcast. Eu não quero ter uma sala com podcast e nada disso. Eu quero continuar visitando pais de santo amigos, eu quero estar batendo papo, conversando sobre religião. E nesse programa de estreia, reestreia, vamos dizer assim, eu escolhi muito bem. Eu acho que a gente tem que conversar sobre seriedade na nossa religião, sobre os fundamentos, não mostrar os fundamentos, mostrar quem faz a nossa religião. E vocês muito bem sabem que eu sou um cara meio chato para algumas coisas. E eu, de 8, 9 anos para trás, eu peguei amizade com esse cara aqui, que ele já vai se apresentar, e nós ficamos amigos, fora religião. Ficamos amigos mesmo, de tomar café, de ir na padaria bater papo, de conversar, trocar ideias. E nisso, um dia ele me convidou para fazer parte da Confederação Irmã Eliana, para me representar na Baixada Santista os direitos da religião, os direitos dos pais de santo, dos filhos de santo e um monte de outras coisas. E eu fiquei com o pé para trás, eu não vou mentir para vocês não. Porque você sabe, um monte de gente fala, pô, me desculpa, João, que eu vou falar, confederação cobra, mas não faz nada, é só para pegar dinheiro e tal. Eu sempre fiquei com o pé para trás. Quando eu comecei a conhecer a irmã Eliana, eu vi que o negócio é diferente. E o negócio é trabalho. E está aí nas redes sociais mostrando. Então eu preferi, nesse primeiro programa, trazer esse cara aqui. Não só pela amizade, sim pelo trabalho. Hoje, eu estou somando um pouco de bate-papo com o Pai Ronald e Sensorial Visita. Porque ele está me dando o prazer de estar nessa tenda maravilhosa que é a tenda Irmã Eliana. Então, esse programa hoje vai ser bombástico para você. Você vai ver o que é um terreiro, quantos anos. Você vai ver o que uma confederação faz. Você vai ver o que o povo da nossa religião está fazendo. João, primeiro, obrigado. Eu que agradeço, pai, pela oportunidade. Não, você é o cara. Roberto Carlos, quando fez aquela música... o cara sou eu lá, é você, cara. Ah, que bom. Quem me dera. Não, você é um cara que está lutando bem pela religião. Eu estou sendo bem sincero. Sabe o que eu queria no começo, João? Que você me falasse. Primeiro, se apresente. Olá a todos. Para quem não me conhece, sou o pai João Azevedo. Eu sou presidente da Tenda de Umbanda Irmã Eliana, uma instituição que está chegando nos seus 80 anos de fundação, falta pouco. Eu tenho 40 anos na religião, do qual metade como sacerdócio, foi quando meu tio faleceu. Depois construímos a confederação, né, e eu sempre gostei de legalização. Aqui na minha instituição, eu sempre cuidei do estatuto, do CNPJ, eu sempre deixei a casa em ordem, porque eu penso assim, se você não tem um CPF, você não tem um RG... Você não é ninguém. Você não é ninguém. É isso mesmo. E a sua instituição, com todo respeito, não adianta, minha casa é o Pai Joaquim de Angola. Parabéns, a entidade é maravilhosa, mas atrás do Pai Joaquim de Angola tem que ter uma entidade de fato e direito, onde ela vai cuidar da parte religiosa, da parte financeira, de compra de vela, né? E ela precisa do seu estatuto, ela precisa do seu CNPJ, ela precisa pagar seus impostos, que são casas sem fins lucrativos, mas anualmente tem o TFE, que é uma taxa
da prefeitura, taxa de fiscalização. Então, eu sempre acreditei nesse sentido. E por isso que a nossa confederação, com todo respeito, é uma das melhores, né, do Brasil, porque o trabalho é sério, nós respeitamos cada casa religiosa, não importa o tamanho, não importa a quantidade de pessoas. A gente faz um trabalho dedicado, jurídico dedicado, contábil dedicado, e está dando certo. Se está dando certo é porque é bom, né? As casas que nós temos já passaram de 70 no Brasil todo, né? Todas têm uma boa adesão conosco. É claro, né? Tem aquelas que, infelizmente, ainda não entenderam o sentido da coisa, aí abandonam. Depois que recebem seu estatuto, seu CNPJ, elas acham que não precisa mais e abandonam a gente. Mas é assim mesmo, faz parte. Então, esse é um dos motivos, João. Vamos por parte, senão eu perco aqui o raciocínio desse bate-papo, porque eu quero esse bate-papo gostoso hoje. Eu não quero mecanizado, eu quero tirar dúvidas, as dúvidas que eu tinha, né? Então, um exemplo, você comentou que muita gente sai fora. Claro, o pessoal só acha que um papel ali, mostrando, mas não sabe que você tem direitos e leis. Você tem, que nem eu falo, nós temos deveres e temos os afazeres e temos também os deveres. Nós temos que fazer e temos que receber. E uma coisa muito importante que a gente esquece, nós, pais de santo, que hoje, por causa dessa política louca que a gente vive, por causa de uma religião aqui, outra ali, a gente tem que andar certinho. Nós temos que andar perfeito. Não só na documentação, nós temos que ter um amparo. E muita gente fala para mim, João, agora não é o presidente da Confederação Irmã Eliana Baixada Santista que está te falando, é o pai de santo. Muita gente fala assim, só sabe pegar dinheiro, só sabe não sei o quê, não faz nada. Então eu sei que você às vezes não gosta muito da gente entrar pelaquela parte mais horrorosa do que acontece nas nossas religiões, mas hoje eu quero um bate-papo legal sobre do que está acontecendo, do que a Confederação Irmã Eliana passou, o que ela fez. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma casa, que ele vai dar detalhes, de muitos anos já, que foi fechada pela prefeitura. Ela foi embargada, ela foi fechada. Por causa... Ele vai explicar o que aconteceu, que eu não sei. Mas eu olho de um lado, tipo assim, peraí, aquela senhora, aquele senhor está lá há mais de não sei quantos anos e vai fechar a casa agora por quê? Aí a irmã Eliana entrou no pedaço. Conta essa história primeiro. O que aconteceu lá? Acho que foi em Santa Catarina? Foi em Santa Catarina, a cidade é Jaraguá do Sul. Conta o que aconteceu. É uma senhora muito santa, confederada. Ela foi uma servidora da prefeitura por 30 anos, uma professora. Ela tem uma casa religiosa muito bonita, não é no meio, no centro, não atrapalha a vida de ninguém, parece um sítio lá. Então, o que aconteceu foi que ela se confederou, nós com muita dificuldade fizemos o estatuto dela, porque os cartórios de lá seguravam. Quando a gente ameaçou, né, entrar na justiça, eles liberaram, e aí todos sabem que quando registra o estatuto, o CNPJ sai junto. Uma semana que saiu o CNPJ dela, um pouco mais, aí 15, 20 dias, o servidor da prefeitura viu, né, pegou aquilo e começou a boicotar a casa. Começou a mandar notificação, né, que queria bombeiro, que queria alvará, que queria alvará da prefeitura. Porém, o bairro dela é todo ilegal, é um bairro que ele não é legalizado. Mas não é só a casa dela que é legalizada. A escola não é legalizada, a igreja não é legalizada, a prefeitura, os bairros não são legalizados, não é só a dela. Mas encanaram com a dela, foram lá, tentamos resolver no administrativo, né, que respondemos aos comuniques deles. Do nada foram lá, fecharam, queriam até levar o santo dela embora, os santos da casa. Né? Aí ela nos ligou chorando, aí acionamos nossa unidade, que ela é de Itajaí, é um amigo para Ricardo, né? Ele falou, pai, eu tenho para não usar os advogados de São Paulo, eu vou usar minha filha aqui, que ela é uma boa advogada, ela vai prestar esse trabalho. Tá bom, como é uma cidade bairrista, né? Só confiam neles. Para mim, eu falei, melhor, porque ela
sabe como é a cabeça deles, vai ser melhor. Entramos Mas tudo com a assessoria dos nossos advogados também. Claro, tudo isso falando que é em conjunto. bacana, tá? Todos. Bom, eles entraram com o mandato de segurança, porque não tinha mais o que recorrer no administrativo, e fomos até a promotoria, demos entrada também, pedimos apoio da promotoria, e todos viram que aquela atitude da prefeitura foi ilegal, daquele servidor. Não vou generalizar a prefeitura, mas aquele servidor. Era ele que falava que ia fechar, Ele conseguiu. Mas, graças a Oxalá, os orixá da casa, que é o Umberamar, conseguimos ganhar o mandato de segurança. Ele foi obrigado a abrir, né, judicialmente, abriu, né, e agora o processo está para julgamento final e eu tenho certeza que nada vai dar mais errado, né? É ilegal fechar uma casa religiosa, não pode. A não ser que tem casas que as pessoas abusam, né? Abusam na bebida, aí começa aquela gritaria. Tem casas que infelizmente, são erradas. Aí a gente não tem o que fazer, né? Mas quando nós conhecemos a índole, nós quando conhecemos o sacerdote ou a sacerdotisa, a gente vai para cima, custa o que custar. Ele vai ficar bravo comigo aqui, mas não tem problema não. Depois, na hora que acabar a entrevista, ele briga comigo. Uma coisa que o João faz, eu também, e a presidência, o pessoal de sessão faz, é que, um exemplo, a sua casa quer ser legalizada com a confederação. Beleza, nós vamos te visitar. Nós vamos ver sua casa. Nós vamos te conhecer. Eu quero saber como é que é a sua casa. Porque você pode ligar para mim e falar, pai, eu quero, vou pagar, tá bom? E não ter casa nenhuma. Então a gente se preocupa também com você e se preocupa com o nome também da Confederação Imobiliária. Então nós vamos te visitar, nós vamos numa gira sua. Vocês pensam que não, eu tenho amizade com ele há 8 anos. Quando ele fez toda a documentação da minha casa, ele foi na minha gira. Coisa que ele nunca tinha ido, tá? Ele esqueceu o pai Ronald, amigo Ronald, e ele foi lá. Ele foi ver a minha gira, ele participou da minha gira, ele viu que a gente trabalha com banda boa. Que eu falo banda boa, não é que é melhor de todas, não é isso. Sem maldade. Eu não estou ali quebrando ninguém, não estou enrolando ninguém. Ele viu que ali é simples, é um cara... Pô, na mesma hora ele falou, tá fechado, pai Ronald. Então é isso que é bacana. É isso que eu quero comentar para vocês. É o bastidor de uma confederação que trabalha. Aquela que está ali, que trabalha para você, que faz as coisas para você. Não adianta só cobrar, tem que fazer. Vou dar um outro exemplo aqui, magnífico. Esse exemplo, pai, eu sei que eu vou levar bronca na hora que eu desligar essa entrevista aqui, mas não tem problema não. Pai, o que acontece? Ele vai contar a história depois. O que acontece se eu tenho minha casa aqui trabalhando até as 10 da noite, trabalhando conforme, né? Acabou 10 horas, a gente para os atabaques, trabalha normal, e um vizinho fica reclamando, fica pentelhando, fica enchendo, chama a polícia e faz uma ameaça de morte. Ah, já aconteceu isso conosco aqui, também. É por isso que eu estou contando a história. Já aconteceu com a confederada nossa. Escute essa, gente. Ela, numa sexta-feira, ela fez a gira dela. É uma pessoa também que não vai até altas horas, não passa do horário que nós emitimos um alvará religioso, e ali tem uns horários que a pessoa tem que trabalhar, não pode passar daquele horário, senão ela perde a razão. E ela tem um vizinho de frente, que elas encerraram a gira, e estava batendo papo, como todo terreiro, geralmente sai 2, 3 pessoas, vão conversar, né, bater um papo antes de ir embora. Aí chegou um louco lá, né, falam que é evangélico, eu não sei, nada contra os evangélicos, e começou a berrar, gritou com ela, falou que ia acabar com ela, ia acabar com o terreiro dela, mais abaixo tem outro terreiro, ameaçou também que ia acabar com outro terreiro. Aí ela me ligou no domingo, muito, muito nervosa. Bom, ele falou tudo que queria, né? Muito nervosa, chorando. Eu falei, ó, me espera nesse endereço, 9 horas, na segunda-feira. É o DEPATRE, né? É onde tem uma delegacia de intolerância e racismo. Aí a gente foi lá, contou uma história para a delegada, que a gente conhece, né? Ela falou, não, cabe um boletim de ocorrência. Aí ele fez o boletim de ocorrência, ele foi chamado lá, né, para depor, se explicar na delegacia. Geralmente é um constrangimento para a pessoa, né?
não imagina que isso poderia acontecer com ela. Eu sei que hoje ele passa por ela de cabeça baixa, não olha, não mexe mais com ela. E nós fizemos uma gira na outra semana, a gira de Exu. Eu chamei algumas casas vizinhas, né, confederadas. E o terreiro dela deve ter uns 5x5, um pouco mais. Enchemos a casa e pôs uma polícia na porta, né? Fizemos ofício. A polícia foi lá, ficou na porta. Mas era Exu saindo para tudo que é lado lá. Até na rua, Exu jogando cachaça. Só sei que a polícia falou, nós vamos dar uma volta. Se vocês precisarem, chama que nós estamos aqui perto. Nem a polícia aguentou ficar lá. Mas foi muito bom. Então hoje ela está em paz, né? É uma pena que eu sinto. Essas pessoas que passam por intolerância, elas não querem revidar, elas têm medo. A maioria, mas precisa, porque se ele bateu de um lado, uma hora ele vai vir querer bater do outro. Você tem que se defender. Não é só fazendo boletim, você tem que representar, né? Então, e acontece muito isso, ficam com medo e não representam. Então, João, é isso que eu quero chegar agora. Olha só que bacana. Nós temos que... Desculpa, João, mas nós temos que mostrar os nossos trabalhos. Tem mais coisa ainda que eu vou te perguntar aqui, que a Confederação também está fazendo. Mas é importante mostrar que uma confederação, uma federação ou associação, seja o que for, ela seja atuante, que ela esteja presente. Não só mandar duplicata, fatura, alguma coisa assim. Tem que estar atuante. Que nem no exemplo lá, olha só, foi o que representa a confederação, a filha é advogada lá em Jaraguá do Sul, e ela foi, mas ela tinha uma assessoria da advocacia, dos advogados da confederação, que são totalmente ferradão na lei religiosa, os caras estudaram para isso. Então, o que acontece? Teve esse caso. No outro, ela ligou, o advogado foi fazer um boletim de ocorrência, teve a documentação, solicitou uma viatura para valer os direitos e a lei que nós temos. Se ele tem lei, nós também temos, que nossas leis que nos protegem. Então, a viatura estava ali na porta, ninguém podia chamar uma viatura porque já tinha uma lá. Então, nós temos que garantir os nossos direitos. E a Confederação Irmã Eliana faz isso para você. Por isso que eu quis esse primeiro programa mostrar para vocês, porque está tendo muito isso hoje. Gente que invade terreiro e quebra imagem, João. Tem gente que hoje denuncia barulho e a pessoa faz mais barulho ainda. Tem gente que denuncia você conversando na sua porta. Tem gente que negligencia a entrada, tá, de uma pessoa numa escola porque está de branco. Eu não sei se foi em Cuiabá, a assessorial hoje colocou, você está sabendo, que a toga e também a coisa de formatura, esqueci o nome, por uma menina estar de preceito, podia ser branco. A reitoria da faculdade liberou. É direito, é direito. É direito. Então, se você tem uma associação, eu não estou aqui para vender nada, nós estamos para conversar, nós estamos tentando abrir seu olho para você ver os seus direitos que você tem. Então, se você tem uma associação, uma federação, ou se você é confederado nosso, exija seus direitos em cima. Está precisando de uma orientação. O João me liga uma vez por mês, pai Ronald, está tudo bem? Ele não me liga como amigo, ele me liga como presidente. Pai, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Porque toda a documentação do Céu Sermir de Luz, foi ele que me ajudou a montar tudo lá na Praia Grande. Lembra que veio aquele denúncia da prefeitura? Nem o senhor sabia, né? Isso. Eu liguei, pai, tem uma denúncia aqui para você. Você foi lá, matou no peito e resolveu. Teve uma denúncia de barulho no dia 6 de dezembro, que era uma festa de final de ano, que nós fizemos, um vizinho lá reclamou. Foi. Ele já chegou a denúncia, ele me ligou, eu já fui lá, peguei o nosso advogado lá de baixo, juntamente com a advocacia aqui de cima, trocaram ideia, já está tudo resolvido. Acharam que eu não tinha documentação, que eu não tinha CNPJ, que eu não tinha nada. Eu tenho tudo, eu tenho as leis que me garantem. Então você precisa disso também. Bom, só mais uma coisa. É muito ruim a polícia na sua porta. É desgastante, você se sente perdido porque eles não querem saber, eles entram, eles querem que pare na hora. Tem casos aí que até tambor da casa levaram. Então, tenta não passar por isso, tenta estar legalizado, que eles indo lá, você mostra os documentos, mostra que está em dia, sua casa é homologada, que é certinha. Vai te atrapalhar? Vai, mas pelo menos você vai estar legalizado.
Tá? Você Vale vai a estar pena. certinho, vale a pena. E fora isso, um dia ainda vou, logo vai ter novidades da Confederação, que nós vamos falar sobre o que você com o seu CNPJ pode fazer. Mas não é a conversa de hoje, vai ser uma outra conversa para depois. Mas olha como uma confederação trabalha. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou muito feliz do que está acontecendo. Esse programa, ele deve, hoje é dia 21, deve ser lá pela segunda ou terça-feira da semana que vem, que vai entrar no ar no nosso canal. Por quê? Porque nós vamos editar, nós vamos fazer um monte de coisa, né? Mas quer ver um exemplo? Dia 22 você vai para onde? Ou para onde você foi, vai? Vamos falar assim. Eu vou para Imperatriz do Maranhão. Então, vamos dizer que foi, porque só vai sair segunda-feira. Então, você foi lá para Imperatriz do Maranhão? Não, vou amanhã à noite, é. Não, você não entendeu. Como vai ser segunda-feira ok. que vem? É. Gente, eles estão indo para Imperatriz do Maranhão. Na Faculdade Federal do Maranhão. O que vai acontecer? Nós vamos lá, fazer João? uma palestra, um encontro de religiosos. Vai ter muitas casas religiosas. Lá nós temos um confederado, né, que é um representante nosso, Pai Celso. Ele, anualmente, nós fazemos em 2 estados, um no primeiro semestre, outro no segundo, esses encontros para fazer uma união entre as casas, mostrar o valor da casa ser uma casa regularizada, conversar com os sacerdotes, porque esses sacerdotes mais antigos, eles não querem saber. Para eles está bom, né? É um direito deles, a vida toda foi assim, mas hoje é nova época, os filhos estão aí, são jovens, já tem um estudo melhor, então eles já sabem a necessidade, né? Mas nós respeitamos. Mas o nosso intuito de lá é conversar sobre a religião. Nós estamos fazendo 2 projetos de lei com alguns políticos muito bom. Um é para as casas não passarem pela vistoria, que é o alvará da prefeitura, que é um parto, poucas conseguem. Nossas casas são casas no fundo do quintal, são casas em cima da laje, então nós não temos condições. É terreno, e outro né? é o bombeiro, não consegue. Então, precisamos minimizar esses problemas para as casas. Então, a gente trabalha muito no sentido político também, para poder favorecer a nossa amada religião, Umbanda e Candomblé. Esse ano, Pai Ronald não foi nenhuma das duas, tá? Mas o ano que vem, já combinei com o João, estarei presente como Sensorial FM, canal Sensorial FM Web e como também representante da Confederação Irmã Eliana, tá? Só para avisar aí. Sim. Né? Já tem alguma cidade aí que a gente já está pensando, João, que a gente pode dar um cagueta? Para o ano que vem? É. Então, Vitória, no Espírito Santo. Oba! E Santa Catarina. Tá vendo que legal? São esses 2 estados que já estão sobre alerta. Né? Para não ficar aquele bate-papo demorado e você aí do outro lado ficar, pô, esse cara fala demais. Para a gente encerrar esse primeiro bate-papo com o Pai Ronald de Xangô, para você ver o poder de uma confederação. Uma confederação, ela tem que pensar no quê? Em todos. E estou sabendo, um passarinho cor-de-rosa chamado Facebook, um azul chamado João Azevedo, me comentou que a confederação está indo para a Nigéria. Nós estamos indo para Lagos, na Nigéria, nós estamos fazendo um trabalho governamental, as esferas federais do Brasil e da Nigéria, de Lagos, na Nigéria. Então nós estamos fazendo um tratado religioso entre as nossas nações, porque a Umbanda ela cresceu muito, ela se ramificou muito, hoje ela tem Jurema, hoje ela tem Codó, hoje ela tem Candomblé, Quimbanda, né? E todas vieram do país africano. Então nós temos que ir lá mostrar a nossa tradição, que mostrar nem eles somos nós. Nem eles sabem que o quanto nós somos africanizados aqui, né? Tá. Quantos milhões de pessoas tem. E também conseguir, junto ao governo africano, um selo de qualidade. Porque as casas que forem confederadas, que tiverem esse selo estampado na sua entrada, você pode entrar, tomar seu passe, você pode confiar que é casa de confiança. Porque nós vamos certificá-las. E se um dia ela sair das regras, a gente descredencia e ela sai. Então ela não vai querer perder Presta atenção, a certificação dela. Disse. Porque, gente, não existe... João, me desculpa. Não existe um papa na Umbanda.
mas nós podemos ter pessoas sérias trabalhando para a nossa religião. Então nós temos que dar. Então, o que a Confederação Irmã Eliana faz? Eu falo isso para todo mundo. Ela dá, mas ela quer receber alguma coisa em troca. E não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de você ser legalizado, trabalhar direitinho. Para que você vai ser picareta? Para que você vai trabalhar numa casa que acontece absurdos? Então, se você vê o logo da Confederação, e se você vê que essa pessoa está aí junto com a gente, teve minha visita, teve a visita do João, teve a visita do pai Luiz, como é que chama lá de Santa Catarina, que eu quero mandar um abraço para ele, lá de Santa Catarina, que a filha é advogada, o pai... Pai Ricardo. Pai Ricardo, e lá do Maranhão, que vocês vão. Celso. Pai Celso, um grande abraço também. Como já passou, mas eu espero que tenha sido um sucesso. Só mais uma coisa, pai. Às vezes você fala assim, um absurdo deve ser para ter meu CNPJ, para ter minha casa legalizada. Nada, você não paga nada, é gratuito. Você só precisa ser confederado. Uma vez você vindo, fazendo seu credenciamento, você sendo um confederado, você vai pagar aquela taxa mensal, é claro, mas sua documentação é tudo por nossa conta. E demais, o senhor sacerdote, sacerdotisa, também fica legalizado, porque nós fornecemos um diploma de sacerdote, sacerdotisa, a credencial religiosa, o alvará da casa e uma placa com o seu nome para você pôr na entrada, para quem estiver lá entrando, ver que a sua casa é uma casa confederada e é uma casa séria. Faça como eu, coloquei no meu portão, coloquei desde o terreiro, você vai entrar no meu terreiro, tá todos os diplomas lá, o meu e da mãe Sandra, tá tudo lá bonitinho para você, porque se alguém falar que eu não tô legalizado, aí, meu filho, mete um processinho que eu pego o João para resolver. Gente, muito obrigado, estou muito feliz de voltar com o bate-papo com o pai Ronald Ed de Xangô, muito feliz, João, olha... Eu agradeço, pai. Eu vou confessar um negócio antes de ir embora. Um dia eu vim aqui, ele me deu um presente, que não está no meu congar, está no meu escritório, que é a imagem da irmã Eliana, que um dia eu quero contar a história para vocês de irmã Eliana. E toda vez que eu estou na praia, estou no meu estúdio, eu vejo ela, eu só sinto bondade. Então, que a bondade da irmã Eliana vá para você com muito carinho, muito amor, que Xangô e Iemanjá lhe abençoe. João, muito obrigado. Eu que agradeço, pai. Fala aí um abraço, como as pessoas podem conhecer a Confederação Irmã Eliana? Vocês podem entrar no nosso site, Confederacão Irmã Eliana com h.org.br, ou pode nos acionar pelo Instagram, Confederacão Irmã Eliana, sempre com H, o irmã. E pelo Facebook, Confederação Irmã Eliana Baixada Santista. Gente, obrigado, tudo de bom. E precisando de alguma coisa, estamos à disposição. Muito feliz por você. Até a próxima, logo, logo. Beijo no coração. Tchau.